Nós estamos onde a notícia acontece. Sou agrícola, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio. Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E os preços da soja perderam mais de 10 pontos na sessão dessa terça-feira na Bolsa de Chicago. As cotações acompanharam as demais commodities e outros ativos diante de um dia que de fato não foi de muito bom humor no mercado financeiro. O dólar subiu e talvez tenha ajudado a equilibrar as cotações para a formação dos preços aqui no Brasil. Esses são assuntos que a gente vai tratar agora com o seu Camilo Motter, que é economista e analista de mercado da Granoeste Corretora de Cereais e que fala conosco direto de Cascavel, no estado do Paraná. Seu Camilo, boa tarde, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Carol, boa tarde a todos os que nos acompanham aí neste momento. Seu Camilo, de fato foi um dia meio que de mau humor, né? O pessoal estava meio avesso ao risco ali nessa terça-feira em praticamente todos os mercados, não? Exatamente. O mercado da soja ele se encontra num patamar, eu diria, na minha visão, pelo menos, bastante indefinido sobre que rumo tomar. Mas, hoje, um pouco pressionado por algumas razões. Você citou muito bem alguns desses fatores, que é um certo mau humor no mercado, nos mercados em geral, uma certa pressão sobre as principais commodities aí mundo afora, e uma certa busca dos fundos e investidores por ativos de menor risco, ou seja, fuga de ativos de risco e busca por ativos de menor risco. E, neste sentido, o dólar se valorizou relativamente bem hoje. O contra o real, aí, agora há pouco, estava aí com mais de 1% acima, né? O dólar passou aí dos 5,43, chegou até 5,44 hoje. Então, de maneira geral, há essa postura. Agora, há também fatores fundamentais em jogo, né? Estamos tendo uma colheita num ritmo muito satisfatório lá nos Estados Unidos, que já chegou a 16%, segundo os dados do governo americano, contra uma perspectiva que se havia de 15%. É bem verdade que o ano passado já estava 18% colhido, mas estamos à frente da média histórica, que é de 13 pontos percentuais colhidos até este momento. Então, a colheita indo num bom ritmo. Outro fator importante é o mercado se posicionando para o relatório trimestral de estoques, que vai sair nesta quinta-feira, dia 30. Este relatório de estoques deve indicar um aumento dos estoques de passagem. Ele se refere a 1º de setembro, e é bom lembrar que 1º de setembro é o início da nova temporada, agora 2021-22. Portanto, os estoques esse número deve nos dizer que estoque havia ao final da temporada 2021 e que estoques estão presentes nos Estados Unidos para iniciar a temporada 21-22. E a gente viu ao longo dos últimos meses que o governo americano, através do USDA, né, foi aumentando um pouco esses estoques. Eles devem chegar muito próximo de 5 milhões de toneladas, contra algo abaixo de 4, na casa dos 3, que nós tivemos em algum momento como estimativa. Então, esse quadro também, do lado fundamental, ele nos diz alguma coisa sobre a pressão que estamos vivendo hoje, né? Ou que vivemos hoje, né?
Seu Camilo, quando a gente fala desses estoques, o que o senhor imagina que a gente possa ver aí no dia 30? Números que podem vir a surpreender o mercado de alguma forma ou números que vão ali consolidar esse sentimento que o mercado tem de que nós viramos o ano comercial nos Estados Unidos com estoques muito ajustados? Os estoques são ajustados, porque ano passado tinha 14,3 milhões de toneladas como estoque de passagens, né? Nós vamos ter volumes bastante ajustados no comparativo com o ano passado. Mas eles vão ser bem mais altos do que se imaginava e estamos longe dos menores estoques da história. Se a gente voltar lá em 2012 e 2013, os estoques foram de passagem foram de 2,5 milhões de toneladas. Nós devemos ter algo do dobro desse volume, né? Ao redor de 5 milhões. De qualquer maneira, são estoques bastante apertados. Agora, por que eles vieram subindo nas avaliações do USDA, né? Porque os Estados Unidos não conseguiram embarcar, ou os importadores internacionais não encostaram navios nos portos americanos para embarcar todo aquele comprometimento que o USDA tinha com exportações. O USDA havia um comprometimento de 61, algo assim, milhões de toneladas, embarcou pouco menos de 60 milhões. Ficou 1,5 a 1,8 milhões de toneladas vendidos, mas não embarcados. Sim. E isto vem para estoques, né? E entra como venda dessa próxima temporada, ou já entrou como venda dessa próxima temporada, né? E vão ser embarcados agora. Então, na verdade, os embarques ficaram um pouco abaixo daquilo que era o compromisso, ou pelo menos a meta que o USDA tinha de embarques para a temporada anterior. Então, por isso, houve um certo aumento e isso acabou entrando neste caldo, digamos assim, fundamental, de uma certa estabilidade na produção americana, portanto, é plausível se pensar em 119,5, 120 milhões de toneladas. Você tem um estoque que não é tão baixo quanto se imaginava, mas ele ficou, embora apertado, mas ele ficou um pouco menos rigoroso em termos de aperto do que se imaginava, do que o USDA previa, não é? A China também teve momentos que recuou nas compras. Ontem, depois de vários dias, a China parece-me que comprou 300 e poucas mil toneladas, segundo relatos do USDA, reportes do USDA, né? Então, assim, as coisas estão um pouco mais lentas, isso entra nesse certo aperto. Um outro fator muito importante, Carol e amigos do Notícias Agrícolas, é o ritmo de embarques dos Estados Unidos. Se a gente pegar até agora as primeiras 3 semanas aí deste novo ano agrícola, iniciado em 1º de setembro, os embarques não chegam a 1 milhão de toneladas, estão aí 940, 950 mil toneladas já inspecionado pelo USDA e efetivamente embarcado, contra 5 milhões de toneladas desse mesmo período do ano passado. Então, ano passado, os embarques deslancharam, e este ano ainda não. Há uma razão bem logística para explicar isso, que foi a destruição de diversos terminais de embarque no Golfo do México, com os últimos furacões que passaram por lá, especialmente o Aida, né? E isso acabou provocando perda de estrutura e, portanto, atraso nos embarques. Mas há também um menor estoque de passagem. No ano passado tinha 14 milhões de toneladas de estoque de passagem, sendo somente 5. É muito pouco volume. Isto acaba, os americanos dizem, mal enche a tubulação, né? E, portanto, não há um fluxo contínuo e normal para os embarques, né? E a colheita que mal começou há pouco, né? Então, tudo isso explica esse atraso, né? Problemas logísticos e pouca oferta de produto nesse momento. Os embarques devem acelerar. Mas se a gente olhar pelo lado das vendas, também o volume de vendas é muito baixo, né, em relação ao ano passado, né? Num ano que a perspectiva é exportar um pouco mais, a safra vai ser 6 a 8 milhões a maior do que no ano passado, e as vendas estão em 32, 33 milhões, aliás, 21, 22 milhões contra 32, 33 milhões do ano passado. Aí está 33, 35% mais lenta do que no ano passado.
Então, esses fatores fundamentais também explicam um pouco dessa lentidão no mercado nesses dias, né? Seu Camilo, como é que fica a questão do nosso plantio? Isso também já entra ali nos fundamentos do mercado e é mais um fator de pressão para as cotações em Chicago agora? Veja bem, se durante outubro o plantio deslanchar, aí nós temos uma questão climática muito séria para ser resolvida aí, né? São Pedro que seja por todos aí para resolver essa questão para nós. Mas a gente vem de períodos de transtornos climáticos muito sério e ele está ainda em vigor aí na maioria das regiões. Então, mas as promessas de chuva são bastante boas aí para que outubro você tenha uma normalidade. Então, na minha perspectiva de mercado, o fator clima na América do Sul entra nessa composição. Se a gente voltar a ter boas chuvas, um ritmo normal de plantio até o final de outubro, que a gente avance bem e que o desenvolvimento esteja dentro do normal para uma safra que promete ser um novo recorde para o Brasil e concorra para esse novo recorde, é possível que a gente tenha os preços pressionando um pouco mais lá em Chicago, né? Então eu vejo que os americanos e o mundo começam a olhar com muita atenção para o desenvolvimento do plantio no Brasil, as condições climáticas e safra que vão nessa composição para formar uma perspectiva de preço pela frente. Seu Camilo, do lado da oferta, então temos que observar esses fatores que o senhor detalhou e continuar acompanhando como eles vão se desenvolver. Do lado da demanda, como tem sido sua análise e o posicionamento da China diante das últimas informações, diante de problemas que eles vêm enfrentando lá com essa crise energética e tudo mais, como é que o senhor está avaliando a demanda e também a nossa demanda interna aqui, seu Camilo? Exatamente. A China, além dessa questão energética, que muitas empresas estão reduzindo muito o ritmo, até paralisando por alguns dias em algumas regiões, né? O que o noticiário reportou é que há uma preocupação com a redução no uso de combustíveis, tipo carvão ou combustíveis fósseis na geração de energia, né? Então, estaria havendo uma certa limitação nesse sentido. E, claro, o governo pedindo que haja uma distribuição no uso de energia de forma a contemplar a atividade industrial e tudo mais, né? E, além disso, esse problema daquela grande incorporadora imobiliária chinesa, a Evergrande, que também pode causar, os desdobramentos dela ainda não estão concluídos, embora o governo, em algum momento, deu algum suporte, mas o governo está dizendo que também tem que ter uma solução de longo prazo e que o governo não vai ficar socorrendo todas as empresas, senão é um problema sério também para o governo, né? Sim. Ou seja, botar um pouco de responsabilidade nas empresas para que essa alavancagem em termos de financiamento não seja tão expressiva e não se incorra nesses entraves tão sérios que acabaram de default aí grande no mercado, né? Mas, de qualquer maneira, isso também tem reflexos na economia como um todo. Então, além do problema energético, tem essa questão ainda para ser observada e acompanhada no decorrer. A questão do consumo, tivemos altos e baixos no decorrer, ainda não está muito claro, mas a tendência é que os chineses passem a comprar mais e aumentar a produção interna de suínos, como já veio aumentando muito, de forma muito significativa, certo, nos últimos 2 anos, né? Depois de mais ou menos controlar a questão da peste suína africana. Bom, o que isso implica para nós aqui? Que, momentaneamente, os chineses vieram comprar um pouco mais no Brasil, tivemos prêmios em agosto e até início de setembro no Brasil, prêmios de 250 a 260 pontos acima de Chicago. Sim. A tendência é que os chineses passem a comprar muito mais barato nos Estados Unidos. Hoje os prêmios no Brasil já caíram de forma significativa, faixa de 190, 200, 205 por aí. Por que isso? Porque o prêmio no Golfo do México na faixa de 80 a 90, acima de Chicago. Então há um diferencial de preço bem significativo, né?
a pergunta poderia ser, mas isso não é a coisa anormal? Não, isso é perfeitamente normal, não é, Carol? Sim. Porque o mesmo ocorre no Brasil, quando nós temos a entrada de safra. A gente já pode observar agora que os prêmios para fevereiro e março também estão aí na faixa de 30, 40 pontos acima de Chicago, não muito mais que isso. Talvez os primeiros lotes dos navios, talvez uns 50 pontos acima de Chicago. Por quê? Porque tem a entrada de safra que promete ser grande e tudo mais. Então, os Estados Unidos estão vivendo exatamente esse momento agora. O produto lá é bem mais competitivo, então há essa mudança, né? Essa fuga daqui para lá, por causa da questão preço e a oferta nova que chega lá. Então, é isso que nós estamos vendo agora. Certo. E não dá para assustar com isso, não, porque é assim mesmo que o mercado funciona, né? Faz bastante sentido para esse momento do mercado, né, seu Camilo? Exatamente. E aqui dentro, até você citou antes a questão cambial, nós tivemos queda de prêmio, um pouco de queda em Chicago e tal, né? Chicago meio se postando nesse 12,75, 12,80, 12,90 por aí, ligeiramente abaixo dos 13, né? Mas prêmio perdendo um pouquinho de força, então o preço em dólar andou caindo um pouquinho, mas em contrapartida tivemos essa alta do câmbio, se não me engano é a 4ª sessão seguida do câmbio, Exato. Que passou aí dos 5,40 hoje. De maneira geral, ele compensou essa perda do preço em dólares, mas obviamente que se tivéssemos o preço estacionado num patamar um pouquinho melhor em dólares, os preços estariam muito melhores aqui dentro hoje, né? Mas há essa compensação entre dólar de um lado, essa taxa cambial de um lado e o preço em dólares do outro lado, que foi um pouquinho pressionado, né, na somatória entre Chicago e prêmios, né? Seu Camilo, como é que o produtor tem se comportado diante desse quadro que o senhor detalha? E principalmente dessa puxada do dólar, o senhor cita aí 4 sessões consecutivas de alta, né? De fato, a gente tem hoje o dólar acima de R$ 5,40. O produtor aproveitou isso para fazer novos negócios ou está muito mais focado agora nos trabalhos de campo e um pouco mais reticente em fazer novas vendas, tanto para o restante da soja disponível quanto para a safra nova? A gente está vendo um movimento um pouco melhor, mas ainda de forma comedida, como é típico de entre-safra. Mas nos últimos dias entrou esse ingrediente climático, né? Então, muitos produtores que têm bons lotes ainda para venda, e muita cerealista, mas aí a ponta que determina a venda é o produtor, se ele vem vender o produto para a cerealista, para a cooperativa, para ela poder jogar esse lote no mercado, né? Eu diria, o comportamento do produtor nos últimos dias, observando a questão climática, tem sido de retração. Ficou mais quieto, mais devagar. Se eu observar a formação do preço em agosto e início de setembro, a formação do preço interno foi liderado pela alta dos prêmios, certo, com um câmbio relativamente estável e Chicago jogando um pouco para lá para cá. Agora, nos últimos dias, temos visto que a liderança da formação do preço se deu pelo câmbio e com uma certa retração do preço em Chicago e sobretudo, dos prêmios, né? Mas a variação ela não foi tão significativa, talvez de R$ 3 a R$ 4, ou talvez de 2%, 3%, nesse período todo, né? Não houve muita variação dos preços internos, né? Mas a postura do produtor tem sido essa de observar clima recentemente e o fluxo é menor mesmo nesse período já de entre-safra. Então, estamos vivendo aí essa dinâmica. Em algumas regiões já se sobressai momentaneamente, não de forma permanente, mas momentaneamente já se sobressai o preço de algumas indústrias, portanto, preços pontuais e locais têm sido melhores em R$ 2, 3, 4 reais em relação ao preço de exportação. O fato que a gente vê pela frente é que pode haver uma diminuição ainda mais significativa dos prêmios, e esse é um ponto a ser observado. Se você apostar numa alta maior ainda na taxa de câmbio, pode compensar, ou eventualmente até uma alta em Chicago, mas o que se vê é que os compradores internacionais, aos poucos, vão se concentrar em comprar nos Estados Unidos e não aqui no Brasil, né? Sem dúvida. Seu Camilo, a gente consegue, nesse momento, definir uma tendência para o mercado da soja,
tanto o andamento das cotações em Chicago e os impactos no Brasil, ou justamente nesse período de entre-safra, né? Estamos terminando, ou estamos andando com a colheita americana, porque estamos no começo, e vamos começar o plantio aqui no Brasil mais efetivamente aí nas próximas semanas. A gente consegue definir nesse meio termo uma trajetória para os preços da soja, ou é difícil a gente apostar de fato numa tendência nesse momento? Eu não arriscaria, eu pessoalmente, é uma visão pessoal minha, eu não arriscaria uma tendência neste momento. Eu só chamaria a atenção para observar alguns pontos. Primeiro deles, como vai se manter a China, e nós temos que estar atento aos embarques chineses nos Estados Unidos. Se vão acelerar, se vão postergar, enfim, isso vai ser um dado muito importante para ficarmos atentos. Segundo, como vai ser a evolução do plantio no Brasil? Se vamos ter uma regularidade climática e o desenvolvimento da safra. Porque aí nós vamos falar de clima, que é um fator sumamente importante e sobre o qual não temos controle nenhum do que pode acontecer pela frente, né? Então, esses dois fatores me parecem muito, muito importantes, né? Claro, observar aqui o ritmo de comercialização, porque se o produtor reter muito os estoques remanescentes de safra velha, é possível que a gente tenha uma tendência de alta expressiva para o produto disponível internamente no período de entre-safra. Então, vai depender muito também do comportamento que o produtor adotar, e eu diria que esse comportamento vai estar muito relacionado à evolução da nova safra no campo. Se ela evoluir bem, é claro que ele vai se desfazer mais cedo dos lotes ainda disponíveis. Se a safra começar a emperrar por questões climáticas, atrasar plantio ou com uma evolução precária, é possível que ele segure mais esse lote remanescente ainda, lote disponível, diante da perspectiva de novas altas pela frente. Certo. Mas esse comportamento do produtor de reter a produção ou não vai ser muito importante para a determinação de quão mais alto o preço interno vai ser na entre-safra em relação à paridade de exportação. Também parece que China, comportamento dela em relação aos Estados Unidos, questão climática e evolução da nova safra no Brasil, plantio e evolução da safra, e comportamento do produtor em relação aos lotes remanescentes, isso é que vai determinar a tendência pela frente. Então, eu não quero arriscar cravar tendência do mercado, mas eu chamaria a atenção para esses fatores. E ainda um quarto elemento eu colocaria aqui, que é a questão cambial. Porque as dúvidas políticas que temos em relação a reformas, etc., e a questão internacional, que também afeta a questão dos investimentos, especialmente riscos, etc., isso também pode determinar uma taxa de câmbio mais alta no decorrer e contribuir na formação do preço, né? Seu Camilo, excelente forma da gente concluir a nossa entrevista com todos os pontos que têm que ser ali observados e monitorados pelo produtor brasileiro. Eu lhe agradeço demais pela companhia na tarde dessa terça-feira, dividindo aqui as informações para que o produtor entenda, né, esse movimento de Chicago e principalmente o que isso impacta na formação dos seus preços com essa alta do dólar. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer receber o senhor por aqui. Valeu, minha nobilíssima Carol. Grande abraço a você, abraço a todos. Obrigada, seu Camilo. Um abraço para o senhor também. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Seu Camilo Motter, analista de mercado e economista da Granoeste Corretora de Cereais, conosco nessa tarde de terça-feira para entendermos essas baixas de pouco mais de 10 pontos nos principais contratos da soja negociados na Bolsa de Chicago. O mau humor hoje foi generalizado no mercado financeiro. As commodities recuaram praticamente de forma generalizada, salvo o algodão, que teve uma continuidade do seu rally, uma alta de quase 2% nessa terça-feira, chegou a bater ali na marca de 100 cents de dólar por libra-peso, ou $1 por libra-peso, dia importante para o mercado do algodão, e também subiram os preços do café, do açúcar, também na Bolsa de Nova York.
Petróleo, ouro, tudo em queda, soja, milho, trigo, commodities não agrícolas também recuaram, além do petróleo e do ouro, e o dólar, em contrapartida, não subiu só frente ao real, uma alta considerável para mais de R$ 5,40, mas o dólar index, ou aquele índice dólar, né, frente a uma cesta de moedas, também subiu, que ajuda a pressionar, portanto, as cotações das commodities. Então, a gente está acompanhando mais um reflexo desse mau humor do mercado financeiro do que efetivamente os fundamentos, que também, nesse momento, exercem alguma pressão sobre as cotações, como a colheita nos Estados Unidos e também o avanço do plantio aqui no Brasil, ainda acontecendo de forma mais modesta, esperando as chuvas. Tudo isso está na composição. De outro lado, a demanda chinesa também precisa ser acompanhada, monitorada, e este comportamento vai ajudar a definir a trajetória dos preços, como explicou o seu Camilo. E aqui no Brasil, o que nós vemos ainda são preços sustentados, apesar de não só as baixas em Chicago terem sido observadas, mas também as baixas nos nossos prêmios, já que os Estados Unidos, com a chegada da nova oferta, acaba se tornando mais competitivo, além de uma solução, pelo menos parcial, dos problemas logísticos por lá, depois da passagem do furacão Aida. Então, aqui no Brasil, temos ainda preços firmes e que trazem boa rentabilidade ao produtor brasileiro, e hoje, especificamente, são 4 sessões seguidas de alta do dólar, o que traz, então, essa compensação, portanto, para o produtor brasileiro. Vamos ver como ficaram os números no fechamento de hoje na Bolsa de Chicago. A soja perdeu 10,5 pontos no contrato novembro, que fechou com $12,77, mesma queda para o janeiro, $12,87 por bushel para encerrar a terça-feira. Março, $12,92, maio, $12,98 por bushel, perdas de 10,25 pontos e 10,5 pontos. Para milho, as cotações também terminaram o dia no vermelho. A gente tem o dezembro com $5,32 por bushel, 7 pontos de baixa. O março, $5,40, caindo 6,5 pontos. O maio, $5,45, 6 pontos de queda. O julho, $5,45, baixa de 5 pontos mais 75. No trigo, nós temos perdas mais agressivas do que na soja e no milho. Dezembro, $7,06 por bushel, 15 pontos mais 75 de queda. O março, $7,19, perdendo 14 pontos mais 75. Maio, $7,23, queda de 14 pontos. E julho, $7,03 por bushel, baixa de 14 pontos mais 75. Destaque também para os preços do suco de laranja, que cederam 5% nesta terça-feira, senhoras e senhores. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação segue. As últimas notícias do dia continuam chegando aí para você pelo noticiasagricolas.com.br, e a gente faz isso para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.